centros culturais desempenham um papel importante na popularização da arte no Brasil. Muitas vezes, com atrações gratuitas ou com ingressos a preços populares, são eles que promovem eventos para aproximar as pessoas da literatura, do teatro, do cinema e de outras manifestações. Servem também como espaço para debates educativos e para a formação da cidadania. Nosso convidado de hoje administra há quase 12 anos, um dos centros culturais mais importantes da região de Caratinga. Ele é psicólogo, professor universitário e produtor cultural. Dirigiu também um documentário de muito sucesso, lançado há pouco mais de 2 anos. No Começo de Conversa, está no ar. Olá, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa, um programa de entrevistas mais assistido da região, produzido pela UNEC TV, mantido pela Fundação Educacional de Caratinga e retransmitido pela TV Sistec e pelo Super Canal TV. Você também pode assisti-lo através das mídias digitais. Hoje nós recebemos o diretor da Fundação Cultural Casarão das Artes, que completa 12 anos em junho. Ao longo desse tempo, o Casarão vem promovendo importantes eventos de educação e cultura. Professor Américo Galvão é o nosso convidado. Seja muito bem-vindo, professor. Prazer. Obrigado demais, muito bem. Trazendo aqui um livro. Registro. Bacana, professor. Aqui com muito orgulho. Vamos abrir aqui de uma vez. Prazer muito grande te receber aqui. E ainda trazendo de presente um livro, rapaz, do Antônio Bispo dos Santos, A Terra Dá, a Terra Quer. Bacana demais. Bispo. Lerei com o maior prazer. Fica à vontade, senta aí. Você já teve o prazer de ler esse livro, claro, né? Sim. A gente está de presente aquele que a gente leu e gostou, né? Exatamente. O que você achou da leitura? Indica para os amigos. Os amigos. O que você achou da leitura? Olha, professor, primeiro quero dizer assim, saudar, né, o seu programa, o sucesso do seu programa, de toda a equipe envolvida, e dizer que é uma satisfação, né? Já desde a pandemia, né, que a gente está marcando esse encontro, e ele agora se materializa, então eu faço com muita satisfação. Esse livro eu acho que tem muito a ver com você, porque uma das questões que o Antônio Bispo, considerado também chamado de Nego Bispo, é um lavrador, né, que começa a trabalhar no Piauí, começa a trabalhar ali com as pessoas se organizando em volta dos quilombos, ele se torna uma grande liderança dos quilombolas e torna-se um grande sociólogo daquele povo, né? Tem um momento que ele vai para a cidade, vai para a capital e defronta com várias contradições. E chega um momento que ele fala, a cidade não é humana, porque a cidade não é a natureza. A cidade, ela afronta a natureza, ela desconstrói o que é da natureza. Então, ele volta, né, para o seu quilombo, reforça com toda a sua comunidade os saberes, estuda, aprofunda, torna-se um professor emérito da Universidade do Piauí. Bacana. E o que mais me aproxima, por isso que eu trouxe, quando ele fala a questão de semear a palavra. Né? E ele tem momentos que ele fala, olha, a gente precisa, nossas palavras são muito colonializadas, né? Então a gente precisa tirar esse aspecto de colônia das palavras. Por exemplo, em vez de falar desenvolvimento, vamos falar envolvimento. Em vez de falar coincidência, vamos falar confluência. Confluência. Porque os rios são assim, né? Eles se reforçam na confluência de outros rios para chegar ao mar, né? Formando maior, né? Então, assim, é uma leitura muito interessante. Bacana. Ele faleceu no ano passado, né? No final do ano passado. Então, o Nego Bispo, acho que é uma grande referência, tenho certeza que você vai gostar. Com certeza. Né? Agradeço muito. Aí, quando você fala que, nessa famosa frase dele, né, a cidade não é humana, e você vê que hoje, em 2022, 2023, você ouvindo pessoas defendendo a tese de que o índio você tem que trazer ele para a cidade, você tem que dar para ele a possibilidade da vida urbana, quer dizer, é um retrocesso, né? A natureza é a terra, né? O humano é a natureza, né? Humana é o humus, né? A Não humanidade vem, né, da própria natureza. E a gente percebe, né, a questão na cidade, onde a gente percebe os indicadores de violência. Quer dizer, é até interessante, porque ele fala, acho que uma das citações dele, que ele fala que, na verdade, é Eduardo Galeano que vai dizer isso, que no Guarani,
palavra e alma têm o mesmo significado, né? Então, a palavra que ele vai trazendo é exatamente trabalhando o que é nosso, o que é legítimo, né? E a Marilena Chaui tem um momento que ela fala, retomando a questão da violência, que ela fala que a violência é a falência da palavra. Então, o que a gente percebe nas cidades, né? Essa desumanização é a falência da palavra, né? Onde se instala o que eu penso, o que eu quero, vai ser dessa forma, né? É a falta de tempo, é a correria, é a falta do bate-papo para sentar numa mesa para conversar, né? A mesa. E a palavra que não se não. E a palavra, né? que não circula. E até a falta de tempo de pegar num bom livro para ler, né? Sim. É tudo, exatamente. Ou de ver um bom programa que realmente leva informação para as pessoas com o uso da palavra. Você, a sua formação é psicólogo? Me graduei em psicologia. Psicologia e exerceu como psicólogo até clínico? hoje. Faz até clínica hoje, ainda, bacana. Faço em Juiz de Que Fora. bom. E esse lado aí, porque você é um homem da cultura, como é que dá essa migração, como é que acontece isso, ou isso já vem de cedo? Olha, eu acho que as coisas a gente vai se construindo, né? Então, assim, eu venho, às vezes eu brinco, né? Sou geraizeiro, né? Porque venho lá das Gerais, mas sou VIP, vindo do interior de Pirapora. Né? Cidade você é da região de Pirapora. De Pirapora, o Vale de São Francisco, onde começa a navegação, né, do rio. E uma região bonita, hein? Uma região bonita. E ali o maior valor são os saberes, né? Os saberes culturais, né? Porque é uma região mais empobrecida, de uma certa forma. O norte de Minas é o nosso sertão. Mas o Guimarães Rosa conseguiu identificar ali, né, um grande celeiro da cultura. E foi ali que começou. Comecei fazendo teatro, escrevendo para teatro, bem jovem, 14, 15 anos. Tive a oportunidade de vivenciar o teatro Arena, naquele período, dos anos 70, e foi um período marcante, porque eu tive condições de conhecer músicas da MPB, né, conhecer um pouco do Boal, conhecer os grandes nomes, né, foi ali. E ali também onde vivenciei algo muito importante na minha formação, que foi o início da teologia da libertação, onde os padres abriram as igrejas para que a gente fizesse as assembleias. Então, ali, aquele momento, aquela junção, né, da juventude, ali a gente transpirava culturas e ideias, né? Então, eu venho me pautando assim. Fui também pela música, né, pela uma parte também de jornalismo. Começo como repórter. Que bacana, então você passou por isso também. Aos 17 anos, a gente montou, junto com professores, um jornal que foi considerado um jornal alternativo, um dos mais expoentes ali do norte de Minas, chama Jornal Corrente, um jornal de resistência naquela época da ditadura, né? E o cinema, né, eu sempre falo que fui alfabetizado pelas letras luminosas, porque aos 4 anos de idade, eu me lembro de um vizinho que era capitão dos portos, que Pirapora começa a navegação de São Francisco. Então, lá tem uma representação da Marinha. E ele, então, projetava no muro da casa dele filmes, né, sobre a Marinha, e ali chamava a vizinhança toda para assistir. Então, a primeira coisa que eu vi foi as imagens luminosas, né, as imagens em movimento, e a partir dali o cinema sempre foi uma grande referência. Bacana, muito bem. Então, na verdade, a pergunta até deveria ter sido o contrário, né? Como que a psicologia entrou na sua vida, né? Porque a cultura já estava ali desde cedo. Cultura, Acho interessante, você tocou num ponto muito importante, que foi a questão da teoria da libertação, a teologia da libertação da Igreja Católica, e que foi um movimento que a Igreja era, de fato, ela acontecia nas comunidades, né? A Igreja presente na comunidade, né? E, de repente, assim, quem não estudou isso pode até achar que é coisa do protestante que acabou com isso, mas foi a própria igreja, quer dizer, a própria igreja é que acabou com isso, né? E hoje você vê essa tentativa de tentar recuperar essa presença nas comunidades, né? Que foi ocupada por outras religiões, mas a parte social, a parte cultural, o cuidado com as pessoas, tudo acontecia a partir das próprias comunidades, com a igreja ali presente, né? Era um movimento bacana, né? Sim. Mas aqui eu acho que a própria igreja achou que aquilo era, abre aspas, comunismo, né? Não, esse trem de comunista, não vão acabar com isso, que coisa de maluco. É porque, na verdade, o grande referencial era
como é que esse povo de Deus, né? Como é que esse povo de Deus vive? Vive enfrentando a miséria, vive na resistência, assim como foi Cristo. Então, acho que aproximar dessa linguagem, aproximar realmente de uma vivência mais compartilhada, não é? Compartilhada, porque você ia para as comunidades e elas falavam do sentimento delas, inclusive processos tão importantes como a própria alfabetização. Não é? Então, assim, realmente fez a diferença e eu acho que faz falta hoje. Não é? Faz falta dessa maior proximidade com os desejos da comunidade. Mas aí você tem aí vem o Papa Francisco hoje, que é um Papa progressista, que vira e fala: a igreja é a igreja de saída, a igreja tem que sair dos seus muros, das suas portas e lá onde a comunidade está. A igreja tem que abraçar todo mundo, tem que acolher todo mundo, mas é combatido dia e noite, né? Apanha esse Papa, viu, coitado? Apanha. Vamos fazer um rápido intervalo, nosso primeiro bloco acabou, eu quero voltar para o segundo bloco, quero falar já do Casarão da Arte. Não sai daí, bate-papo super interessante aqui, estamos conversando com o professor Américo Galvão, nós voltamos já já. Olá, estamos de volta para o segundo bloco do Começo Conversa, hoje estamos recebendo aqui, num excelente bate-papo, o professor Américo Galvão. Professor, vamos falar aí do Centro Cultural, né? Você dirige um dos maiores e mais importantes centros culturais de toda a região aqui, né? Como é que se deu isso? Como que foi criado o Casarão? E que bacana, né? Quando eu vejo como professor, como homem da cultura, da literatura, a importância de um espaço desse aberto para a comunidade, né? Numa cidade tão pobre de espaços culturais. Você tem que falar isso, né? Caratinga, a região toda, que tem pouco espaço. O Casarão está ali no centro da cidade, de portas abertas. Que bacana isso. É isso, professor. A gente sempre tem o prestígio da sua presença nos eventos. O Casarão das Artes é o que ficou aí do final do século XIX, né? Mais ou menos, ela foi construída em 1895 e teve um ilustre morador, que Agenor Ludgero, foi um promotor de justiça, negro, um grande político, né? E que fez daquela casa lugar de encontros e também de resistência, né? Por lá passaram Juscelino Kubitschek, João Pinheiro, né? Tem uma história, né? O Casarão tem uma história. Não é só um prédio antigo, não, ele tem uma história. Tem uma história. E num determinado momento político de tensão, ele foi eleito deputado, mas a cidade não, um segmento da cidade não aceitava. E houve um enfrentamento mesmo armado. Então, alguns amigos foram para dentro do Casarão, né? Naquelas janelas, ele se posicionou e aí a esposa dele, a dona Dazinha, falou assim: olha, o problema é nosso, é você, Agenor, sou eu, né? Então vamos deixar os nossos amigos saírem, porque se quiserem invadir a nossa casa, né? Então foi um momento de resistência em que os amigos foram para lá para reconhecer e depois ele conseguiu sair e foi até o Rio de Janeiro, mas na época não chegou a tomar posse, houve aquela questão lá no Getúlio Vargas, em 1945 e tal. Então, o Casarão, ele traz essa história, né? Eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade, né, de guardar essa memória, né? Eu acho que essa memória ela foi exatamente pensada quando a família ali, em 1997, colocou um imóvel à venda, né? E ofereceu à família Leitão, em especial ao professor Cláudio, que adquiriu. E 2000, logo depois, 1999, 98, uma parte já estava sendo bem deteriorada, já tinha até desabado uma parede, e o professor Cláudio, então, fez a primeira reforma, né, principalmente do telhado, né? Mas o que moveu isso tudo, professor, e aí o Ariano Suassuna vai dizer isso, que eu acho muito interessante, que leva a gente para frente, é o sonho. É o sonho. Né? É o sonho. E o professor Cláudio, então, sonhou que ali realmente não seria um prédio, não seria um espaço ali, uma extensão da rede de ensino, mas seria uma casa realmente de cultura. E aí convidou, ele teve a preocupação de fazer o tombamento do imóvel e depois me convidou para integrar a diretoria da fundação, e ali eu fui eleito presidente. E a gente vivenciava um momento muito importante, que era, inclusive, uma área de seu domínio, que era o planejamento estratégico. E fizemos um planejamento estratégico, que iniciou em fevereiro, e eu assumi o compromisso dia 15 de junho de 2012, inaugurar o Casarão. Bacana. E ali foi o que aconteceu. Em 2012,
até agora, 2023, nós fechamos com quase 2.900 eventos. Que bacana, rapaz. Ano passado, 2023, fechamos... 12 anos. 12 anos. É evento demais, rapaz. Ano passado, até durante a pandemia, lógico que caiu um pouquinho, mas mesmo assim a gente conseguiu alguns eventos online. No ano passado foram 561 atividades culturais. Mais de um por dia. Que dá uma média de 46 meses. Né? Impressionante. E passaram por ali, então, nesse tempo, quase 16 mil, não 16 mil pessoas passaram no ano passado. Foram mais ou menos, acho que 160 mil pessoas durante esses 12 anos. Que bacana, rapaz. Bom, Minas Gerais tem 400 centros culturais, né? E a gente acredita assim, que a gente tem o pertencimento, o que nós falávamos ali, a questão da confluência dos desejos das pessoas, fez com que ele tivesse essa pujança e cada um apresentasse o seu projeto e ele tivesse a liberdade de expressar. Uma curiosidade, quando você fala 15 de junho, esse 15 tem um dia específico? Não, era o mesmo aniversário da cidade, né? Exatamente, mas no planejamento estratégico estabelecia essa data. Fora, vai ser dia 15. Não, pensei até dia 14 a gente estava muito tenso. De alguém, o aniversário da doctor, alguma coisa, não. Vai fazer agora, então... 12 anos. 12 anos. Está perto de completar, né? 12 anos. Ali já passaram muitas pessoas, muitos eventos muito importantes, a quantidade toda você já falou aí. Tem alguns que te marcam, fala, aquele evento o Casarão recebeu, que te chama muita atenção? Olha, por exemplo, tivemos a visita do Toninho Horta por 2 vezes. Que bacana. E ele fez questão de vir sem nos cobrar nenhum cachê. Então foi um evento que marcou assim profundamente, porque é um dos maiores nomes que nós temos da música mundial. O outro evento, que foi o Caratinga mais 30 e mais recente o Caratinga mais 40, quando a gente recebeu cientistas do mundo, cientistas renomados, com a doutora Keren, né, sobre a questão da preservação do muriqui. Né? Então, assim, foi naquele espaço a gente conseguiu ter ali uma pleiade de cientistas e que marcou muito. E o Casarão abre espaço ali para literatura, para lançamentos literários, que eu já fui em alguns lá, para exposições, né, para teatro. Tem uma área enorme, né? Porque tem um salão ali, mas é um casarão mesmo. 3 andares. 3 andares, é uma coisa fantástica, né, velho? E com aulas de música e de teatro toda semana. Eu achei interessante porque tem alguns móveis que parece que ainda foram preservados, né? Que pertenceu à família, né? Do professor Cláudio. Bacana demais, né? Que estão ali agora. Estão com a gente. Acabaram incorporando ali o patrimônio. E tem uma coisa que nos orgulha muito, foi quando o Ziraldo fez contato com o professor Cláudio Leitão, falando, estou aqui com o filho do Milor Fernandes, e eu quero levar o acervo pessoal do Milor Fernandes para Caratinga. E aí a gente recebeu, até porque o Casarão ele não foi concebido para ter muitos móveis, porque é uma casa antiga, né? Mas a gente conseguiu criar um espaço Milor Fernandes. Sem ocupar muito espaço. Sem ocupar muito espaço, e hoje a gente é um dos lugares privilegiados por abrigar, né, o acervo pessoal do Milor Fernandes. E ali a gente vai encontrar coisas históricas. Por exemplo, a revista Punk, que é dos anos 1800, que o Milor conseguiu trazer, né, toda a coleção da revista Punk. Foi nessa revista que ele se referenciava para as charges. Né? A revista Pif Paf, que teve 7 números, antecedeu o Pasquim, o Ziraldo sempre fazendo parte. Vários números do Pasquim, né? Bacana. Então e lá vai encontrar a dedicatória do Vinícius Moraes para o Milor Fernandes, enfim, grandes autores. E a gente recebeu com muita alegria esse acervo. A programação para esse ano agora? Tem alguma coisa já bacana que está previsto? Como que as pessoas têm acesso à programação do Casarão? Olha, as pessoas, primeiro, como a gente, né, tem que ser movido por um desejo. Né? E então elas elas formalizam esse desejo através de uma proposta. Tá. Por exemplo, agora está havendo um bazar, não é? Com fins filantrópicos, não é? E a gente sempre abre também esse espaço. O que a gente pretende esse ano é inaugurar o que a gente chama o Museu do Povo de Caratinga, que é exatamente baseado no Museu da Pessoa Humana em São Paulo, né?
Então, são depoimentos, né, que as pessoas mesmo do nosso povo, né, então, são fazeres, são saberes, elas fazem um depoimento e a gente vai deixar ali uma forma audiovisual para que todos saibam como é que cada um conta a história da sua família. Saberes, né? Diversos. Saberes diversos. Até daquela super cozinheira antiga que fala a receita da vovó. Sim. Ela vai falar, vou deixar aqui para você da minha receita. Exatamente. Como é que faz uma renda, como é que faz... É isso tudo. Nós estamos falando disso. Exatamente. De histórias que são contadas nas famílias. Exatamente. Que bacana isso, pois. E aí, e abrir para a comunidade isso. Sempre aberto à comunidade. Eu acho que é aí que está exatamente assim, esse pertencimento, porque a gente não conseguiria chegar a tantos eventos. Nós começamos com 105 eventos por ano. Hoje são 561, fechamos 2023. Né? Então, mas isso é o pertencimento, né? É o pertencimento realmente da comunidade, dela sentir que ali tem um espaço para fazer. Como é que faz para manter isso? Porque eu sei que é bacana, a gente quer disponibilizar essas coisas, a arte pelo menos, né? Assim, primeiro que a arte não tem preço, mas quando você consegue dar a acessibilidade a quem não pode pagar para lá ver um teatro, assistir. Eu já fui em eventos lá, que é porta aberta, você não paga nada. Sim. Como é que mantém isso? Como é que consegue manter o casarão? Qual a dificuldade que tem nisso? Olha, professor, por ser uma fundação, não é? A gente está sempre aberto àqueles que desejam colaborar. Não é? Então, normalmente, eventos que são pagos, não é? Então, às vezes o lançamento de um livro, um teatro, um desfile, alguma coisa, as pessoas pagam um percentual, né? Então ajuda na contribuição ali da manutenção. E as parcerias, né? Então hoje a nossa principal parceria é a Rede Docno de Ensino, que nos ajuda com o pessoal, né? Mas é isso, a gente vencia, né? E é interessante porque, por ser uma fundação, há tanta restrição quando a gente participa de um processo, né? De edital, sempre muita restrição em relação a isso. O que a gente percebe, né? Se você me permite falar um pouquinho, que me chamou a atenção, que 3% do PIB brasileiro advém de atividades culturais. Quer dizer, a cada R$1 que se investe na cultura, recebe-se 3. Né? Dá para investir mais, né? Dá para investir mais. Né? E recente saiu uma entrevista no Datafolha, que eu achei muito interessante, professor, falando sobre os hábitos culturais. E aí foi feita uma entrevista com pessoas, em 2022 e 2023, que manifestaram suas dificuldades, principalmente em relação à saúde mental e problemas emocionais. E foi identificado qual foi o melhor momento que você sentiu um bem-estar. Mais de 80% falaram nas atividades culturais. Então, não foi esporte, não foi questões religiosas, foi as atividades culturais, que deram um senso de que o estresse estava menos, a solidão um pouco diminuída, as relações de trabalho melhoraram. Então, a gente tem que investir mais na nossa cultura. É verdade. Vamos fazer um rápido intervalo, você não sai daí. Já nós voltamos para o terceiro e último bloco desse bate-papo sensacional aqui com o professor Américo Galvão. Já. Olá, estamos começando o terceiro e último bloco do Começo de Conversa de hoje. Você que chegou aí agora pode acompanhar um final de bate-papo aqui sensacional com o professor Américo Galvão, que além de professor e produtor cultural, tem feito documentários e programas de TVs. Eu quero começar a falar sobre o documentário seu Pedro Liberdade, né? Que trata aí da vida do bispo Dom Pedro Casaldáliga, né? Qual que é a sua relação primeiro com o Dom Pedro? Como é que surgiu essa ideia? Professor Eugênio, conheci o professor Pedro, o Dom Pedro. Na verdade, ele não gostava que chamava de bispo, né? Não, né? Era Pedro mesmo, me chama de Pedro. E foi exatamente nos anos 70, aquele momento que a gente vivenciou a Teologia da Libertação. Ele chega ao Brasil em 68, né? Nasceu na Espanha, passou pela África, e nos anos 70 começaram a aparecer os poemas, que ele é um grande poeta, né? Uns livros, tem várias publicações maravilhosas que agora começam a ser traduzidas, porque muitos estavam no espanhol, agora estão sendo traduzidos para o português. E ali, os padres franciscanos, com a gente convivia, começaram a falar sobre
Pedro, e foi onde eu vi pela primeira vez, né, o nome Pedro Casadáliga. E sempre acompanhando um pouco a trajetória do Pedro. Pedro, então, ele chega em 68, nos anos 70, ele já está no Mato Grosso, e ele escolhe o Mato Grosso, a prelazia do Mato Grosso, para assumir ali a sua missão, e ele vai defrontar com questões de terra, com questões de pobreza, questão indígena, e ele, inclusive, faz um grande manifesto que é feudalismo e escravidão. Na época, o governo militar, né, pressionou para que ele não continuasse mais ali. A vida do Pedro sempre foi ameaça de morte constante, mas ele nunca saiu de lá, de São Miguel do Araguaia, morava numa casa simples, muito simples, né, recebia todo mundo de portas abertas, né, e isso me chamou a atenção quando, preparando para uma live, ele faleceu em 8 de agosto de 2020, em plena pandemia. Estava numa live conversando até com o professor Cláudio, nos bastidores da live, no dia 9, que era um sábado, e ele falou, por que a gente não faz um documentário em plena pandemia? Bom, aí 2 semanas depois eu tinha feito o roteiro. Bacana. E foi aprovado, e aí veio o filme que hoje está... né, tá na Espanha, o filme foi traduzido, ganhamos 5 premiações, né, aqui no Inhapim Cine Festival, e foi para o Margarida de Prata, porque uma das pessoas que mais foi um dos entusiastas do filme foi o Silver Tendler, né, um grande documentarista, e ele falou, não, o seu filme está lindo, manda para a CNBB, porque tem que estar entre os filmes lá. E lá foi entre os 400 filmes que nós concorriam, a gente ficou em segundo lugar. Aí, esse nome é fantástico, né? Que é praticamente a história da vida dele, né? Pedro Liberdade, um rio que passou em nossa terra. É um rio que passa regando tudo e trazendo vida, exatamente. Coisa importante. Na verdade, o nome dele é Pedro Plá Casadáliga. E ele falou assim, olha, se minha mãe me batizasse novamente, eu ia pedir que me chamasse Pedro Liberdade. Né? Então, de um desejo dele, né, baseado numa biografia da Ana Helena Tavares, que eu contribuiu muito para a roteirização do filme, falei, por que não, né, colocar o nome do filme de um desejo dele? E o Rio, porque quando ele recebeu o título de cidadão honorário lá em Campinas, Universidade de Campinas, ele falou, pela primeira vez na história, vocês estão conferindo um título de cidadão honorário a um Rio, porque eu e Araguaia somos uma coisa só. Bacana, né? E como, né, drenou todas as nossas consciências... Bacana demais. Mantidas as devidas proporções, inclusive de área de atuação e localização, é um Júlio Lancelotti perseguido, quer dizer, perseguição é a mesma coisa, que o padre Júlio Lancelotti também apanha todo dia. Que é ótimo você ter trazido isso, professor, porque o filme fecha com o padre Lancelotti, mostrando que a trajetória do Pedro, que ali se encerrava, pelo menos materialmente, né, tem a continuidade com o padre Júlio Lancelotti. As últimas palavras, né, inclusive a chamada da fala do padre Lancelotti é uma palavra do Pedro. Fala assim, é como se assim, a vida continua. E você vê, rapaz, que você pega, por exemplo, que você vai vendo a trajetória de vida do padre Lancelotti e você vê o seguinte, porque ele não fica o tempo todo pregando e xingando ninguém, brigando. Não, a história dele é só ficar ajudando os outros. Exatamente. Ajudando, acolhendo o cracudo mesmo, tá lá tentando tirar, alimentando, pobre, passa a noite nisso. Rapaz, todo dia tem ameaça, todo dia tem problema esse homem. Como que incomoda as pessoas alguém fazer o bem, rapaz? De graça, é uma coisa impressionante. E ali a gente percebe, né? Porque quando a questão da atuação dele na Cracolândia é uma área imobiliária muito cobiçada. Não é? Então, por trás de quem o ataca está o capital, né? Esse capital que nada constrói, né? Como dizia o Caetano, destrói coisas belas, né? Só tem que o padre Júlio, né? Ele representa essa resistência mesmo, nossa, do povo brasileiro, ele dá enfrentamento a isso, né? E vai ser assim como Cristo foi perseguido, como outros, né? Ele vai... E sai Dom Pedro, sai Padre Júlio, vai entrar outro e vai apanhar do mesmo jeito. Assim, e ainda bem que tem gente para poder
ser perseguido, porque senão é sinal que ninguém estaria fazendo nada também, né? Bacana. Eu não posso terminar esse programa nosso sem falar um pouquinho sobre a Lei de Incentivo à Cultura. Você participa agora desse novo projeto da Lei Paulo Gustavo. Você acha que está num momento melhor da cultura no Brasil, quer dizer, em termos pelo menos de incentivo, né, de fazer esse PIB render ainda mais com a cultura, né? Eu acho que chegou a hora da gente mostrar o valor, né? Eu acho que a democratização, uma coisa que a gente sempre buscou, né? A democratização da cultura. A Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, não é? A Lei Rouanet, de certa forma, mas basicamente essas duas eu acho que estão chegando para democratizar o acesso à cultura. E eu acredito que o resultado, são tantos projetos, olha aqui em Caratinga, quantos projetos surgiram, como é que foi assim, esse processo, a gente vai ter oportunidade de ter um filme longa-metragem, né, produzido aqui e outros, né? Então, eu acho que começa assim, né? Eu acho que começa em respeitando o sentimento das pessoas, em expressar, né? A arte é a expressão do sentimento, a Adélia Prado fala isso. Então, as pessoas precisam expressar o que sentem, o que vivem, e a cultura é exatamente esse espaço para isso. Bacana demais. Professor, infelizmente nós estamos encerrando o nosso programa, o tempo acabou. Você tem aqui 1 minuto para suas considerações finais, essa câmera aqui é sua. Deixa o recado aí para os telespectadores, para os internautas, é com você. Olha, eu queria dizer da alegria de estar aqui, era sempre esperado esse momento de encontrar com o professor Eugênio aqui no programa, e dizer que a gente tem uma certeza de que a cultura é mãe da educação. E só através da cultura que a gente vai conseguir ter uma visão mais crítica da nossa realidade e possibilitar a cada um expressar o seu fazer, o seu pensar. Isso é democratizar e valorizar a vida, honrar a vida, com o que existe de mais nobre, que é o sentimento humano. Então, eu queria dizer que a gente que está envolvido com a cultura, né, sempre temos essa janela aberta para transformar o mundo através da expressão cultural. Bacana, professor. Muito, muito, muito obrigado. Foi um prazer. Prazer é nosso. Muito grande recebê-lo aqui. Obrigado. E você que nos acompanha, muito obrigado pela atenção, pela audiência. E até o próximo encontro, se Deus quiser.